Esse tipo de notícia não é para deixar a gente alarmado ou preocupado, porque a gente só deve se preocupar com aquelas questões que a gente pode resolver, que a gente tem como contornar ou impedir que aconteça. As coisas que fogem do nosso controle, não tem por que se estressar, meu irmão. Não tem por que ficar preocupado, porque fugiu da tua alçada. Não tem o que o torcedor fazer, não tem o que o presidente fazer. É a vontade do jogador, é um sonho do jogador e é uma janela de transferência que vai abrir daqui a 2 meses. Mas o que tem que ser feito, o que temos que nos preocupar é com como esse planejamento deve ser feito na ausência deste jogador. Mas se eu perguntar para qualquer torcedor do Fluminense, quem é o principal jogador do Fluminense? Acho que a grande maioria vai falar Arias. Mesmo com o Cano, histórico como ele está sendo, goleador, o John Kennedy, do André, que a gente sabe, né? A cigana não enganou, sabe que o André vai sair no meio do ano. O Fluminense precisa vender na janela, né? Na janela passada vendeu o Nino. Na próxima, no meio do ano, provavelmente André. E provavelmente o Arias. Vai chegando um momento da carreira do jogador, 25, 26, se ele não aproveitar e jogar na Europa, num grande centro, num clube europeu, ainda mais um jogador que está numa vitrine espetacular, que não é só o Fluminense, que é um clube vendedor, mas também uma seleção colombiana. O Arias é titular da seleção da Colômbia e está jogando muito bem. Então é uma vitrine espetacular que esse jogador tá. Ele é campeão da América, campeão da Libertadores pelo Fluminense, campeão da Recopa pelo Fluminense, fez 2 gols numa final de Recopa em cima da LDU. Então tá na mira de vários clubes europeus. É essa informação que o Diário AS da Espanha traz. O que a gente tem que se preocupar não é com o desejo do Arias de sair. Provavelmente há esse desejo, ele tem 26 anos de idade, se ele não aproveitar agora, nessa próxima janela, ninguém sabe quando ele vai poder jogar no futebol europeu. É o sonho de qualquer outro jogador, não é igual quando a gente era garoto, na década de 80 e de 90, em que o jogador era apegado àquele clube, jogava ali da base até encerrar a carreira. Não, o sonho dos jogadores de hoje em dia é jogar no futebol europeu. E o sonho do dirigente é vender, o desejo, a obrigação de um dirigente é vender um jogador quando a janela se abre. Para que ele possa ter fluxo de caixa, para que ele possa pagar as contas, para que ele possa pagar o salário dos jogadores que ficaram. Então, a minha maior preocupação é o que o Fred, o Mário, o Angione vão fazer com uma possível saída do André no meio do ano e uma possível saída do Arias no meio do ano. O André tem como contornar, é um jogador espetacular, mas tem o Alexander, tem um jogador que se reforçou para isso. O problema é o Arias. O Arias, ele assovia e chupa cana. Ele bate o escanteio e corre para a área para cabecear. Ele ajuda na marcação, ele protege o corredor dele direito, ele ataca, ele vai para a linha de fundo, ele rola para trás, ele dá assistência, ele faz gol, ele é decisivo, é mais importante do que o Cano e com o André. Essa é a minha opinião, deixa a opinião de você. O jogador principal, qual o principal jogador do elenco do Fluminense para mim? É o Arias. É o Arias. Então o Diário AS da Espanha diz que o Arias entrou na mira do Atlético de Madrid da Espanha, é um grande time da Espanha. A informação foi dada pelo jornal. Ainda de acordo com a publicação, a contratação do jogador colombiano é um desejo do técnico argentino Diego Simeone. Imagine o Arias na mão do Simeone. O clube espanhol acredita que o valor necessário para contar com o atleta gira entre 15 a 17 milhões de euros, cerca de 81 a 92 milhões de reais. Lembrando, o Fluminense tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Então a metade desse dinheiro vai lá para o clube que formou ele, o Patriotas. O Fluminense ficaria com a metade desse valor, que uns 40 e poucos milhões de reais. Muito pouco para um clube que botou o jogador praticamente numa seleção colombiana, botou ele numa prateleira, mostrou ele para a Europa. É muito pouco.
O jornal diz, então, no entanto, ainda de acordo com o diário espanhol, o AS, o Atlético de Madrid não é o único interessado no Arias. Clubes da Inglaterra, da Escócia, não acredito, também estariam de olho no jogador. Aos clubes europeus da Premier League interessados nele: West Ham, Burnley, Wolverhampton, Crystal Palace e Rangers. O Rangers é da Escócia. Então são vários clubes europeus desejando o Arias. Se ele vai sair no meio do ano, aí é um desejo do jogador, a necessidade do Fluminense vender. A minha preocupação é ter uma peça de reposição, um jogador que se aproxime das qualidades do Arias e que o time não sinta tanto. Porque você perder o Arias numas oitavas, quartas de finais, semifinal de Libertadores, coisa pegando fogo no Brasileirão, pegando fogo na Copa do Brasil, jogo de mata-mata, no meio do ano, no mês de junho, meio do ano, você perder o seu principal jogador e não ter uma peça de reposição, é preocupante. Você perde o Arias, é o quê? Douglas Costa, Marquinhos, Isaac. Bota o Isaac para jogar, testa o Isaac, prova o Isaac, bota o Isaac para jogar no segundo tempo. Vai que tu encontra um cara próximo do que o Arias entrega. Vai ser difícil. Encontrar no mercado e no elenco do Fluminense um jogador que faça o que o Arias faz. Douglas Costa machuca muito. Lucumi, alguém viu jogar de ponta direita? Quando entrou na lateral. O Isaac pouco é utilizado. A gente não tem no elenco, não encontra. Esse Marquinhos está indo muito bem. Lembrando que o Marquinhos é empréstimo. Aí, como é que vai ficar? São dois lados, são duas pontas que o Arias faz muito bem. E no mercado encontra um jogador que se aproxime do que o Arias faz. Cara, complicado. Torcendo muito, pedindo muito a Deus para que o Arias permaneça no Fluminense e que a reposição seja, já esteja aí mapeando o mercado. Ou tentar é possível. Já que o André vai sair no meio do ano, que já é um baque nesse time, pelo menos manter o Arias. Dar um aumento salarial, já deu, né? Um aumento salarial considerável, renovou o contrato. Tentar de todas as formas manter esse jogador, mas vai ser difícil. Vai. Falar em manter jogador, o Fluminense acertou a renovação do contrato do meia Iago Ferreira, que estava no Nova Iguaçu emprestado, que disputou o Campeonato Carioca. O Tricolor vai estender o contrato dele até o fim de 2026, já está batido o martelo, o contrato dele já foi estendido até 2026, deram 2 anos de contrato para poder agora, renovou? Agora vamos sentar e vamos ver o que vamos fazer com esse jogador. Vamos manter ele no elenco, o Iago Ferreira joga aberto pelo lado direito, ele joga no meio, na armação de jogada, e também joga aberto pelo lado direito, jogou assim na Copinha pelo Fluminense, jogou algumas partidas do Nova Iguaçu aberto pelo lado direito, também jogou no meio. Procurar alternativas. Então, o principal já foi feito, que é o quê? Ter tranquilidade e tempo para saber o que vai fazer com o Iago Ferreira, que tem 22 anos de idade, é um garoto. Vamos emprestá-lo? Tem 2 clubes da Série A interessado, Cruzeiro e Corinthians. Tem um time que quer ele emprestado, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Pode ser que o caminho seja esse, trazer ele, agora que o contrato está renovado, você vai lá para o Botafogo de Ribeirão Preto até o final da Série B, depois você volta para cá. A Série B começa já logo. Se for para emprestar para a Série B, por isso que esse trâmite está sendo acelerado aí da renovação de contrato dele. E pelo menos esse é um problema a menos com relação ao Iago Ferreira. Perder o jogador de graça, com ele assinando um pré-contrato no meio do ano, não existe mais essa possibilidade. Agora o Fluminense ganhou tempo para saber o que vai fazer com o Iago Ferreira. Na minha opinião, e peço a opinião de vocês aí nos comentários, eu aproveitaria o Iago Ferreira no elenco. Não emprestaria ele para o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu manteria ele no elenco e utilizaria aberto pelo lado direito ou pelo meio de campo. E vamos em frente. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos.